Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Bom dia, igreja. Que nesta manhã possamos ter liberdade ao nosso Deus, amém? Abra comigo Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Que nesta manhã você possa, em nome de Jesus, erguer as suas mãos. Você que é servo do Senhor, que assiste na casa do Senhor, que nesta manhã você possa erguer as suas mãos e declarar ao nosso Deus quanto Ele tem sido fiel. Declara: seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Seja bem-vindo aqui na nossa casa, Senhor. Tu és sempre bem-vindo. Então seja, Senhor, louvado o teu nome. Nós erguemos as nossas mãos para te louvar e bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. A casa é sua, Senhor. Pode entrar. Convide o Senhor para entrar nesta hora na sua casa. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra, sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela
neste lugar. Enche. Enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche, Senhor. Enche a nossa casa da tua presença. Apareça, Senhor. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Nós deixamos, Senhor, para você. Nesta casa, tenha liberdade, Senhor, neste lugar. Senhor, queremos, ó Pai, ser cheio. Vem nos incendiar. Vem nos inundar, Senhor, nesta manhã, Senhor, com a tua glória. Oh, aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça. Apareça Que o teu nome cresça, Senhor. Enche, Senhor, este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar. Essa casa é Que você possa declarar isso nesta manhã. Deixamos, Senhor. Deixamos para ti, Senhor. Venha fazer morada. Deixamos, ó Pai. Aleluia. Engrandecido é o teu santo nome. O nosso Deus, tu és exaltado, Senhor. Deus, nós temos muito mais do que precisamos, ó Deus. Entregamos e confiamos e descansamos no nosso Deus. Porque grande é o nosso Deus, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Aleluia. Grande. Oh, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, que você possa declarar isso. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Nós temos a vitória em ti, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
está em ti. A alegria de Toda a terra. Onde é o Senhor em quem nós temos a vitória. Declare que nós temos a vitória em ti, Senhor. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nós prostramos a ti, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Confiamos em ti, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Deus tem instruções sobre esses homens. Ele te fortalece, te renova sua fé e te faça vencer, prosperar e conquistar. Que hoje seja um dia de milagre. Sabemos, Senhor, que às vezes a realidade nos esmaga, os nossos sonhos que nós temos, mas nós cremos e confiamos nas tuas promessas. Nós cremos no Todo-Poderoso Deus, porque toda honra e toda glória é para ti, Senhor. E o louvor
Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Nós erguemos, nós nos alimentamos todos os dias, Senhor, porque nós somos sustentados por Ti. Nós somos alimentados em nome de Jesus. Deus, queremos ouvir mais de Ti. Aleluia. Deus, eu ouço a Tua voz, que você possa declarar isso. A Tua presença, Senhor, nos basta. A palavra mais doce que o mel é o caminho de vida que me sustenta. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome. Queremos entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ver, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Somos sustentados, Senhor, por Ti. Te louvarei de todo o coração, mais do que ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. vida que me sustenta, Senhor, é a tua presença. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar,
Eu não posso deixar de desejar a tua presença, Senhor, na minha vida. Fique com a palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Sonhos. São muitos os sonhos. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a, colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. Hoje te desejamos a esperança de Noé, a confiança de Ana, a firmeza de Paulo, a determinação de Davi, a fé de Abraão, a prosperidade de Jó, a perseverança de Esther, a unção de Eliseu, a força de Sansão, a liderança de Moisés, a
visão de José, a garra de Jacó, a coragem de Josué, A sabedoria de Salomão. Ah, no sonho do Pai para a sua vida não havia problemas, não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que Ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só vai acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu Ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus. Vocês não estão sozinhos. vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. vocês não estão sozinhos. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia dos Pastores. Feliz Dia do Pastor. 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 Vocês não estão sozinhos. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez nessa manhã de domingo, o dia do Senhor, onde teremos a oportunidade de compartilhar, de repartir mais uma vez a palavra de Deus. Que seu coração esteja preparado, já arado aí através dos louvores, da adoração, para que agora nós recebamos a poderosa semente da palavra de Deus. E queremos começar hoje pela manhã, e o tema que nós vamos ministrar a partir de hoje, nós vamos terminá-lo na quarta-feira. Então, se você puder nos acompanhar tanto hoje pela manhã quanto na quarta-feira, para que a gente possa concluir essa temática que é cavando poços no deserto. Você pode repetir aí na sua casa? Cavando poços no deserto. E para contextualizarmos o nosso tema, de maneira expositiva, nós queremos compartilhar da leitura bíblica a partir de Gênesis 26, quando Isaac está na terra dos filisteus. Abra aí comigo a sua Bíblia, ligue o seu smartphone em Gênesis 26 e vamos, em reverência à palavra de Deus, acompanhar a leitura da santa e poderosa palavra. E diz a partir do versículo 1 de Gênesis 26: Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E diz no versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: É minha irmã.
pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse então Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12 diz, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Nessa manhã, somente até aqui, e na quarta-feira nós daremos continuidade até o versículo 25. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te glorificamos, te engrandecemos, te exaltamos pela oportunidade de mais uma manhã, Senhor, compartilhar da Tua palavra que é viva, que é poderosa, que se renova a cada dia. E temos a certeza de que, apesar de um texto talvez conhecido para muitos, mas o Senhor pode fazer saltar nessa manhã da Tua palavra verdades e princípios relevantes e importantes para a nossa caminhada de fé, para aprendermos a viver um tempo de crise e vencermos esse tempo cavando poços no deserto. Nós te glorificamos por essa oportunidade e queremos já te agradecer. A ti seja a honra, a glória e o louvor, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, que você possa dizer amém e dar graças a Deus. Bom, irmãos, como nós ouvimos e aprendemos na quarta-feira, através da exposição do bispo, que falou sobre Abraão, o homem de grande fé, o homem que exercitou a sua obediência, que foi provado na sua fé, e através da sua obediência ele foi provado e aprovado por Deus. E eu me lembrei, quando eu vi a mensagem de quarta-feira, de uma ministração que eu fiz falando que Abraão, ele precisou militar entre a fé e a razão. Quando ele vai ao monte sacrificar o seu filho, colocando o seu filho no altar como oferta ao Senhor por obediência e por amor ao nosso Deus. Mas nesse contexto que nós estamos aqui, Abraão, que era pai, foi pai de Isaque, Abraão e Sara já estavam mortos. E Isaque está enfrentando um momento de grande dificuldade. Isaque está enfrentando um momento de grande crise. Isaque estava numa região desértica e não tinha chuva e, por consequência, a terra não produzia. Ou seja, essa crise estava estabelecida por quê? Porque não havia colheita, os pastos estavam secos, os rebanhos não tinham como sobreviver, e era um tempo de grande fome e era um tempo de grande escassez sobre a terra. Em uma de nossas mensagens, quando nós falamos sobre sonhar certo, nós compartilhamos que hoje nós vivemos uma crise não só econômica, assim como Isaque também vivia aqui, mas hoje nós vivemos uma crise política e uma crise de conhecimento científico. E é baseado nesse texto, num tempo de crise, diante desse cenário, que eu gostaria de compartilhar de uma maneira muito simples e direta algumas atitudes para nós vencermos esse tempo de tamanha crise. Como nós devemos nos comportar para que vençamos esse tempo de tamanha crise. E como eu tenho dito assim repetidas vezes, isso é pedagógico, isso é instrutivo, que você pegue uma caneta, que você pegue um papel,
que você separe a palavra de Deus, deixa aberta em Gênesis 26, que nós vamos compartilhar de maneira expositiva, e você vai anotando, e quando você vai anotando, você vai aprimorando, você vai apreendendo os princípios compartilhados, porque você vai usando outros sentidos além da audição, você vai usando a visão através da escrita, e isso vai reforçando o aprendizado que Deus, pelo Espírito Santo, quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar para que vençamos um tempo de crise é: nunca, jamais crie atalhos no tempo de crise. Nunca, jamais crie atalhos no tempo de crise, mas sempre obedeça às orientações de Deus. Nunca crie atalhos no tempo de crise, mas sempre obedeça às orientações da parte de Deus. É importante nós entendermos o contexto. Naquela época e naquelas regiões, sempre que uma crise se estabelecia, seja de fome, seja de seca, seja de escassez, todos os povos, eles se refugiavam no Egito. O Egito era uma espécie de refúgio para as cidades. Por que o Egito era um tipo de refúgio para as cidades? Porque o Egito tinha o rio Nilo. E o rio Nilo, ele era como uma fonte. E uma fonte que oferecia alimento e provisão para todo mundo, não só para o Egito, mas para todo mundo num tempo de crise. Mesmo na seca do deserto, o Nilo se mantinha vigoroso em suas águas, levando fartura, levando provisão, levando sustento, não só para o Egito, mas para as cidades circunvizinhas, para as cidades que estavam à circunvizinhança do Egito. E diante desse fato histórico, nós vamos ver no versículo 1 de Gênesis 26, que sobrevindo a crise, sobrevindo a fome sobre a terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se ou encontrar-se ou aliançar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E nesse íntere, diz o versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Não desça para o Egito. E diante desse fato histórico de que o Egito era um lugar de refúgio para as cidades que viviam em crise, diante desse fato histórico, Isaque, diz a palavra, ele é tentado a se refugiar aonde? No Egito. Isaque é tentado a se refugiar no Egito. E qual foi a ordem de Deus para Isaque? Não desça para o Egito. Não se refugie no Egito. E se eu puder aqui parafrasear o que Deus está dizendo aqui para Isaque, ele está dizendo o seguinte: Isaque, não busque atalhos aparentemente vantajosos aos seus olhos nesse tempo de crise, porque aparentemente havia uma vantagem de se estar no Egito, porque no Egito tinha o rio Nilo, pelo qual se tinha a provisão, mesmo no tempo de crise. E é como se Deus estivesse dizendo para Isaque: Isaque, não busque atalhos aparentemente vantajosos aos seus olhos nesse tempo de crise. Sabe por quê? Pois esses atalhos que são aparentemente vantajosos, eles podem se tornar em laços de morte na sua vida. Mas, ao invés disso, obedeça às minhas orientações. Veja que a primeira atitude para nós vencermos um tempo de crise é não criarmos atalhos, mas obedecermos às orientações da parte de Deus. Por que Deus dá essa orientação a Isaque? Permaneça na terra que eu te disser. Não vá para o Egito. Não tenha o Egito como refúgio. Porque Deus sabia que na família de Isaque havia um histórico de se refugiar em lugares que Deus não se agradava. E fica aí como tarefa de casa você ler Gênesis 12, do versículo 10 ao versículo 20.
quando Abraão, que ainda era Abrão, o pai de Isaque, em meio a um tempo de crise, de Gênesis 12, ele vai justamente se refugiar no Egito. Diz Gênesis 12, no versículo 10, havia fome naquela terra, a mesma situação que Isaque está passando agora. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar ali, portanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse à sua mulher. Então eles tiveram uma ideia mirabolante. Abraão, o pai de Isaque, tem uma ideia mirabolante. Que ideia é essa? Dizer que a sua mulher, que aqui ainda era Sarai, não era a sua mulher, porque também era alguém muito formosa, mas era a sua irmã. E por causa dessa atitude de Abraão, a sua mulher Sarai é levada para o harém dos faraós, e quando se descobre que aquela mulher não era irmã de Abraão, mas era sua esposa, por causa de Abraão, diz que Faraó começa a presentear Abraão. E no versículo 16 de Gênesis 12 diz assim: este por causa de Sarai, ou seja, os faraós por causa de Sarai, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas. Isso é um detalhe muito interessante que nós precisamos nos atentar. Por causa dessa atitude errada de Abraão, diz que ele foi presenteado pelos faraós com ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. E quando o faraó descobre que Sarai não é irmã de Abraão, mas é sua esposa, Deus pune a casa de Faraó, e Faraó manda Abraão embora com todas aquelas posses e com toda aquela riqueza. O que nós podemos aprender aqui? Havia também fome de maneira similar na terra, mas Abraão escolhe descer ao Egito, ele usa de mentira para se proteger, ele perde a sua mulher para os faraós, ele recebe muitos bens, e por causa desses bens, lá na frente a gente vai ver que ele precisou se separar do seu sobrinho Ló. Por causa dos bens, os seus pastores começaram a contender com os pastores de Ló. Mas algo muito interessante acontece. Uma tragédia terrível na vida de Abraão acontece porque ele foi se refugiar no lugar que Deus não se agradava, que era no Egito. O que acontece? Dentre desses presentes que ele recebe do faraó, tem escravos e escravas. E uma dessas escravas, de Gênesis 16, no versículo 1, quando eles haviam recebido a promessa de um filho, eles, não sabendo esperar a promessa de Deus se cumprir, eles tentam antecipar a promessa. E o que eles fazem? Sarai, a mulher de Abraão, de Gênesis 16, versículo 1, não dava filhos a Abraão, tendo, porém, uma escrava, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: é melhor você se deitar com ela para que ela te dê filhos. Veja só que interessante. Provérbios 14 diz no versículo 12 que há caminhos que aos olhos humanos parecem ser caminhos de bem, mas que no final são caminhos de morte. Veja que aos olhos de Abraão, que depois se tornou Abraão, se refugiar no Egito era algo proveitoso, era algo que ia trazer um benefício para a sua vida, porque aos olhos humanos parecia algo bom, mas que no final foram caminhos que trouxeram um terrível prejuízo para a vida de Abraão. Nós sabemos que através desse relacionamento com uma escrava egípcia chamada Agar, nasce um filho que não era o filho da promessa, nasce Ismael, e através de Ismael trouxe uma grande angústia para Abraão e também para a história de toda a humanidade. Então nós aprendemos, diante desses fatos, que a ordem de Deus para Isaque foi para guardá-lo, foi para protegê-lo, dizendo: olha, não desça para o Egito,
não se refugie no Egito, não busque atalhos na crise, mas obedeça às minhas ordens e às minhas orientações, mesmo num tempo de tamanha dificuldade, mesmo num tempo de tamanha crise. E todos nós sabemos que o Egito, Deus deu a ordem a Isaac para ele não descer ao Egito, porque o Egito ele tem muitas simbologias. E eu descobri algo interessante, que na literalidade do significado de Egito, tem o significado de terra negra, terra escura, por causa da escuridão, por causa do paganismo que habitava aquela região. Deus diz, olha, não desça ao Egito, mas o Egito não só tem significados literais, o Egito tem simbologias ou significados espirituais. E no contexto simbólico, Egito significa um tipo de mundo onde há uma tirania, onde há uma crueldade, onde há um aprisionamento, onde há uma escravidão. Afinal de contas, foi durante muitos anos que o povo de Deus permaneceu escravizado aonde? No Egito. E Deus dá essa orientação num tempo de crise para Isaac. Isaac, não crie atalhos nesse tempo de crise, mas obedeça às minhas orientações. Não busque refúgio no Egito, não busque refúgio no mundo no tempo de crise. Porque a própria palavra de Deus nos diz que nós não devemos criar expectativas ou nos refugiar nas coisas do mundo. Por quê? Porque Deus, o amor do Pai, não estão nas coisas do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, em Lucas 6,46, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que vos ordeno, aquilo que eu mando vocês fazerem? Jesus está trabalhando em associação com a obediência. É como se Jesus estivesse dizendo, não crie atalhos, não crie subterfúgios, mas obedeça a minha palavra, obedeça às minhas orientações. E para que você que me ouve nessa manhã, você junto com a sua família, cada um de nós vençamos esse tempo de crise, de adversidade, nunca devemos criar atalhos, mas devemos sempre obedecer às orientações da parte de Deus. Uma segunda atitude que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, para que nós vençamos esse tempo de crise, é: tire os olhos das circunstâncias e se apegue às promessas da parte de Deus. Tire os olhos das circunstâncias e se apegue confiadamente às promessas de Deus. Versículo 3 diz assim, versículo 2 no final, na parte B diz, não desças ao Egito, ficai na terra que eu te disser. Versículo 3, habitai nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E ele fala do juramento: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Nós precisamos, para vencer um tempo de crise, tirar os nossos olhos das circunstâncias que a nossa visão humana e natural conseguem captar. E devemos nos apegar confiadamente às promessas de Deus. E aí eu lembro de um louvor que diz: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não.
Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, porque eu estou firmado nas promessas do meu Deus. Aleluia. E nós aprendemos aqui uma grande lição importante. E que lição é essa? Eu e você não podemos andar por vistas. Nós precisamos andar firmados pela fé, confiando, nos apropriando das promessas de Deus. O próprio apóstolo Paulo, é claro que em um outro contexto, na sua segunda carta, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Nós andamos por fé. A vida do cristão, a vida do crente é de fé em fé, é de degrau em degrau, não se prendendo às circunstâncias, não nos prendendo por aquilo que nós vemos. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo anterior, em 2 Coríntios 4, no versículo 16, ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando, diz o apóstolo Paulo no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! Jamais iremos usufruir das promessas de Deus quando buscamos atalhos e quando olhamos para as circunstâncias. Eu e você só usufruiremos das promessas quando obedecermos a Deus e nos apegarmos confiadamente às suas promessas. Por que isso é importante? Porque Deus, Ele só tem compromisso. Isso é uma frase que eu repito de maneira recorrente em algumas mensagens. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus, Ele não tem compromisso em cumprir as suas promessas na minha vida se eu, na minha individualidade, eu estou agindo de maneira autônoma, inconsequente, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a vontade de Deus, olhando somente as circunstâncias e fazendo o meu próprio diagnóstico para que eu possa tomar as decisões. Deus jamais vai ter compromisso de cumprir as suas promessas se eu faço loucuras diante das minhas atitudes, diante das minhas escolhas, diante das minhas decisões. E nesse tempo de crise, nós precisamos justamente disso, nos apegar, tirar os nossos olhos das circunstâncias e nos apegar confiadamente, com confiança, às promessas que Deus nos faz, assim como Isaac fez. E aí Deus, o que Ele vai fazer? Quando nós nos apegamos às promessas, Deus vai ministrar princípios importantes das promessas que Ele faz para cada um de nós. Veja só que interessante, quando Ele diz, habitai nela, ou seja, obedeça, tire os olhos das circunstâncias, habite na terra que eu vou te dizer. E aí vem as promessas, e eu serei contigo. Veja, quando eu obedeço, quando eu confio, Deus diz, e eu serei contigo. Que promessa é essa? Promessa da presença de Deus. Nós só teremos a promessa da presença de Deus na nossa vida, mesmo num tempo de crise, se nós tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e nos apegarmos às promessas de Deus. E aí Ele diz, olha, e eu serei contigo, assim como Ele disse para Isaac, aqui no versículo 3, e te abençoarei. Veja que Ele faz promessa da presença, mas Ele faz promessa também da bênção, da provisão. Eu vou te abençoar. E Ele diz, olha, eu ainda digo mais, você vai poder conquistar todas as terras, te darei todas essas terras e
confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. E ele vai falar também sobre a multiplicação da descendência, ou seja, a promessa sobre a família, sobre a casa de Isaac, quando ele diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência, Isaac, serão abençoadas todas as nações da terra. Quer vencer um tempo de crise? Quer vencer o tempo de adversidade? Não crie atalhos no tempo de crise, mas obedeça às orientações de Deus e tire os olhos das circunstâncias e se apegue, se agarre confiadamente às promessas da palavra de Deus. Um outro princípio importante que eu aprendo nesse texto, para que eu possa vencer um tempo de crise, uma terceira atitude que eu encontro aqui está justamente no versículo 6. Diante das orientações de Deus, diz o versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Ou seja, Isaac obedeceu sem racionalizar. Isaac obedeceu sem racionalizar. O que é racionalizar? Racionalizar é procurar compreender ou explicar alguma coisa de maneira racional, de maneira lógica e de maneira coerente. Veja que Deus não está usando aqui a coerência para falar a Isaac. Porque se Isaac fosse racionalizar, se ele fosse buscar resolver a situação baseado na sua lógica, baseado no seu raciocínio lógico, o que ele faria? Ele iria se refugiar no Egito. Mas ele escolheu obedecer a Deus sem racionalizar. E por isso ele passou por um tempo de crise e venceu esse tempo de crise. Por quê? Porque ele escolheu obedecer a Deus sem racionalizar. O que nós precisamos aprender aqui como lição, irmãos? Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma orientação, nós precisamos fazer como Isaac fez. Não tentar racionalizar, questionar, ponderar, usando a nossa lógica, a ordem que Deus está nos dando. Nós precisamos obedecer a Deus sem racionalizar. Diga aí na sua casa, diga: eu preciso obedecer a Deus sem racionalizar. Porque quando eu faço isso, quando eu desenvolvo essa atitude de fé, de obediência, eu venço um tempo de crise. Eu venço o tempo de adversidade. Mas eu quero compartilhar aqui um quarto princípio para que nós possamos vencer esse tempo de crise. E o quarto princípio que eu quero compartilhar aqui é: no tempo de crise, ou em qualquer tempo da nossa vida, nunca transgrida os absolutos de Deus. Jamais transgrida os absolutos de Deus. O que é um absoluto? Absoluto é aquilo que é incondicional. Absoluto é aquilo que é imutável. Absoluto é aquilo que faz parte de princípios que não mudam, são imutáveis. Então, existem absolutos de Deus. Muitos absolutos de Deus. E um dos absolutos de Deus é que eu e você, em todos os tempos, não só no tempo de crise, mas em todos os tempos da nossa vida, nós vivamos na verdade. Eu e você precisamos viver na verdade. Porque no versículo 7 diz assim: depois que Isaac ficou em Gerar, versículo 7 diz: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, da sua esposa, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Para que nós vençamos um tempo de crise, nós não podemos transgredir os absolutos de Deus.
E um absoluto de Deus que nós não podemos transgredir é andarmos sempre na verdade, ou seja, fugirmos da mentira. Jesus mesmo, quando se denominou sendo o caminho que leva ao Pai, ele diz: eu não sou só o caminho, eu não sou só o indicativo, a estrada pela qual vocês devem andar para estar no Pai, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por esse caminho, estando na verdade e usufruindo da vida que está em mim, disse aqui o Senhor Jesus em João 14, no versículo 6. E por que é importante nós andarmos na verdade? Se você tem ouvido os áudios do Bispo Ademir e da irmã Maria José, agora eles estão falando sobre o revestimento, a importância de estarmos revestidos da armadura de Deus. E está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, quando ele diz, Paulo dizendo aos Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Ele diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele vai reafirmar, ele vai repetir, ele vai ratificar o que ele está dizendo da importância de estar revestido da armadura de Deus. Portanto, no versículo 13 de Efésios 6, diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Por que eu preciso estar revestido da armadura de Deus? Para resistir às investidas do diabo, mas também para resistir no dia da crise, para resistir no dia mau, para resistir no dia da adversidade. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vestindo, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. E ele vai falar dos calçados, ele vai falar do capacete, ele vai falar do escudo. Mas veja que ele começa falando que nós precisamos estar revestidos, vestidos ou cingidos da verdade. Porque quando eu estou revestido, cingido da verdade, eu resisto ao diabo, mas eu também venço o dia mau. Veja que interessante. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos algo muito interessante e importante, que apesar de Isaac obedecer a Deus ficando em Gerar, Isaac cometeu um erro grave ou gravíssimo, passível de punição. E que erro grave foi esse? Ele não andou na verdade, mas ele andou na mentira. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. E interessante que, como nós lemos lá em Gênesis 12, quando Abraão vai para o Egito, interessante que agora Isaac, aqui no capítulo 26, comete o mesmo erro, comete o mesmo pecado que o seu pai Abraão, com medo de ser morto pelos filisteus, e no caso de Abraão, pelos faraós. Ele muda a questão da identidade da esposa, dizendo que não é esposa, mas é irmã. E um fato interessante, né, que a Bíblia ela relata que os patriarcas, tanto Abraão quanto Isaac, quanto o filho de Isaac, Jacó, todos eles eram casados, a Bíblia relata isso, com esposas que eram muito bonitas. Mas a gente precisa prestar atenção ao princípio que quando Isaac comete o mesmo erro, quando Isaac cai no mesmo buraco que o seu pai Abraão, nós aprendemos aqui um princípio. E que princípio é esse? E eu não vou dizer todos, mas eu vou dizer normalmente, ou
na maioria das vezes, normalmente, o pecado dos pais, eles são imitados pelos filhos. Veja que interessante. Normalmente ou comumente, não são todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, o pecado dos pais são imitados pelos seus próprios filhos. E isso de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Assim como na vida de Isaac, a mentira na nossa vida, ela se apresenta em 3 aspectos. Veja só que interessante. Aqui na mentira, onde Isaac ele transgrediu um absoluto de Deus, ele usou da mentira, ele não andou na verdade. E assim como na vida de Isaac, a mentira ela se apresenta em 3 aspectos na nossa vida. E que aspectos são esses? Está no versículo 7 o primeiro aspecto. Quando ele, chegando a Gerar, ele, com medo de ser morto, ele muda a identidade da esposa, dizendo que ela era sua irmã. E aqui nós temos uma mentira contada. No versículo 7 nós aprendemos o primeiro aspecto da mentira de Isaac, que foi a mentira contada. Ele conta aos moradores daquela terra que a sua esposa Rebeca não é a sua esposa, mas é a sua irmã. Mas o segundo aspecto da mentira de Isaac está aqui no versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Antes era uma mentira contada, mas aqui nós aprendemos o segundo aspecto da mentira na vida de Isaac, que é a mentira revelada. Veja que quando Isaac permaneceu durante muito tempo naquele lugar, Abimeleque, rei dos filisteus, ele olha, ele observa pela janela e vê que Isaac acariciava sua mulher, e a acariciava de maneira diferente. E aqui há algo muito triste. Quando o homem de Deus, ele escolhe, ele decide sair e infligir o absoluto de Deus, que é andar na verdade, e é revelado, é descortinado na vida do homem de Deus a mentira. O seu testemunho, por causa da sua atitude, por causa da quebra dos princípios absolutos de Deus, o seu testemunho começa a ser manchado, o seu testemunho começa a ser maculado pela mentira. E Jesus falou sobre mentira, quando ele fala da parábola da candeia, que ele diz que não há nada em oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. E é interessante nós pensarmos nesse aspecto do pecado da mentira de Isaac, que é essa mentira revelada, é que esse pecado revelado, ele não é só da mentira, mas esse pecado revelado, ele também é um pecado do egoísmo e da covardia. Quando nós quebramos o absoluto de Deus, infligimos e andamos, não na verdade, mas andamos na mentira, essa mentira revelada é uma mentira que se torna covarde e é uma mentira que se torna egoísta. Por quê? Porque Isaac, ele está justamente usando ou usurpando de um atributo da sua mulher. E que atributo é esse? A sua formosura, a sua beleza. Ele está usando um atributo da sua esposa para se proteger, e se proteger de maneira covarde e de maneira egoísta. Por que eu estou falando isso? Que esse pecado da mentira, ele não é só da mentira revelada, mas ele é do egoísmo e da covardia. Porque nós sabemos, como princípio da palavra de Deus, que o amor de um marido por sua esposa, ele precisa ser um amor sacrificial. Veja que, na verdade, Isaac está colocando a sua esposa como sacrifício para que ele seja protegido,
Mas, na verdade, o amor que Deus espera que nós tenhamos para com o nosso cônjuge, para com a nossa esposa, nós maridos, não é um amor que coloca a sua esposa ou o seu cônjuge como sacrifício, mas é um amor que, pelo contrário, se coloca como sacrifício. Está lá em Efésios 5, 25. É um amor que se assemelha ao amor de Cristo pela igreja, que de maneira sacrificial se entregou por ela. Assim também nós precisamos nos entregar, guardando, protegendo a nossa casa, a nossa família e a nossa esposa. Então eu posso concluir que faltou a Isaac amor e fidelidade à sua esposa. Veja que dentro do aspecto da mentira, é uma mentira contada, mas também é uma mentira revelada. E o que é se revelado nessa mentira? De que havia uma dúvida acerca do amor de Isaac pela sua esposa. Porque ele não se sacrifica pela esposa, mas ele oferece a sua esposa por sacrifício para que ele obtenha o benefício. Mas o terceiro aspecto da mentira de Isaac, que também se assemelha à nossa própria vida, é que, além de ser uma mentira contada, além de ser uma mentira revelada, vai ser uma mentira reprovada. Veja só do versículo 9 em diante. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Versículo 10. Disse Abimeleque: que isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem e a sua mulher, certamente morrerá. Veja que é uma mentira contada, veja que é uma mentira revelada, mas vai ser uma mentira reprovada. Agora o homem de Deus, que quebrou um absoluto do próprio Deus de, ao invés de andar na verdade, andar na mentira, ele vai ser reprovado. Mas interessante que ele vai ser reprovado, ele vai ser exortado, ele vai ser repreendido por um ímpio, por um rei pagão. Ao invés de Isaac ser luz na escuridão, dentro daquela cidade, é o rei pagão que vai colocar luz no pecado de Isaac. E o que a gente aprende aqui? Que na nossa caminhada de fé, quando nós estamos passando por tempos de crise, tempos de dificuldade, nós não podemos negociar os princípios que são absolutos para Deus. Deus espera que eu e você, mesmo nesse tempo de crise, andemos na verdade. Deus espera que eu e você andemos na verdade, mas ainda que andemos na mentira, Deus sempre vai criar oportunidades para que nós voltemos a andar na verdade. Porque o desejo de Deus sempre será nos colocar no caminho. E o último princípio para nós compartilharmos nessa manhã, de como nós podemos vencer esse tempo de crise, é: faça o seu ordinário e espere o extraordinário de Deus. Se você puder repetir aí na sua casa: eu preciso fazer o ordinário e esperar o extraordinário da parte de Deus. Depois dele ser repreendido, veja o que diz o versículo 12 na parte A: semeou Isaac naquela terra. Semeou Isaac naquela terra. E quando diz que Isaac semeou naquela terra, nós entendemos que Isaac fez o ordinário. No tempo de crise, Isaac fez o ordinário. E nós vamos ver que ele reabre poços, ele cava poços, e porque os poços foram reabertos, e esse é o tema da nossa mensagem, cavando poços no deserto, ele começa a semear naquela terra desértica. Ou seja, Isaac fez o ordinário, fez conforme o costume, de ordem natural, aquilo que cabia a ele fazer. Ele abre poços e ele semeia
no deserto, lançando a semente no solo. E é interessante nós pensarmos que Isaac, ele trazia um tipo de expertise. Expertise é uma perícia, expertise é uma especialidade em determinado assunto. E que expertise Isaac trazia? Era a expertise de cavar poços. Isaac entendia que para sobreviver no deserto, ele precisava usar a sua criatividade. Ele precisava voltar a cavar poços e semear no deserto. Por quê? Porque Isaac entendia que se ele não cavasse poços naquela região desértica, sem água não há vida. Isaac entendia que até no deserto Deus podia fazer ele prosperar, Deus podia fazer jorrar água do deserto, por isso ele cava poços, por isso ele semeia a terra. E aqui tem um fato histórico também interessante, que esse deserto, que hoje é o deserto do Saara, que corta ou divide não só o Egito, mas também uma parte da nação de Israel. E é interessante, eu descobri há pouco tempo que na parte do Egito, dentro desse deserto, não floresce nada, mas a parte desse deserto que está em Israel, floresce muitas árvores. Por quê? Porque lá dá água. Porque a água, ela traz vida. E Isaac cavou o poço no deserto e semeou. O que é isso? Isso é o ordinário. Era o que Isaac, através da sua expertise, podia fazer. Agora, jorrar água no deserto e fazer semente germinar, isso é o extraordinário da parte de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cavar os nossos poços, ou recavar os nossos poços, ou desentulhar os nossos poços. Nós vamos ver isso a partir de quarta-feira, a importância de nós desentulharmos os nossos poços. Isaac desentulha os poços, Isaac lança a semente no solo, ele faz o ordinário, porque ele crê que o extraordinário, que é fazer a água jorrar do deserto e fazer a semente brotar no meio do deserto, isso não cabe a ele fazer, mas cabe a Deus fazer. Mas Deus só o faz porque ele fez o ordinário. Deus só faz o extraordinário, por quê? Porque Isaac fez o ordinário. E qual é a lição que nós tiramos nisso? Nós precisamos, nesse tempo de crise, fazer o ordinário. Para vencermos esse tempo de crise, nós precisamos fazer o ordinário. E talvez o ordinário tenha muitas simbologias ou muitos significados. Fazer o ordinário nesse tempo de crise significa buscar novos conhecimentos, buscar novas estratégias, fazer novas pesquisas, ou seja, nós precisamos cavar poços e semear no deserto, ou seja, isso é parte que cabe a nós fazermos, porque isso é o ordinário, crendo que Deus vai fazer o extraordinário ao nosso favor. E creio que nessa manhã o Espírito Santo está nos encorajando a semear no deserto. Deus, através da sua palavra, através do agir do Espírito Santo, usando os princípios da palavra de Deus, está te encorajando nessa manhã, você ir na sua casa, continue a cavar poços, continue a semear no tempo de crise, continue a semear no deserto, porque isso é o ordinário, porque o extraordinário Deus vai fazer. E sabe o que é mais lindo nessa história? Porque Isaac fez o ordinário no versículo 12, na parte A. Nós vamos ver na continuação, na parte B, o seguinte: e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Veja só que interessante. Isaac reabre os poços, ele cava poços, ele semeia no deserto, ele faz o ordinário, e aí Deus vai fazer o extraordinário. Na continuação diz, e no mesmo ano, isso me chamou a atenção, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O que Deus ministrou pelo Espírito Santo ao meu coração? Muitas pessoas estão dizendo que o ano já se acabou. Esse ano de 2020 é um ano improdutivo.
É um ano onde nós não vamos ver o resultado das nossas semeaduras. Veja que interessante. É um ano perdido. Tem gente que está só contabilizando os prejuízos. Mas eu quero te dizer, pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus nessa manhã, o ano não acabou para você, o ano não acabou para mim, o ano não acabou para os seus projetos, o ano não acabou para os seus sonhos. Deus te diz nessa manhã, continue semeando a semente no deserto, continue acreditando, continue fazendo o ordinário, continue cavando poços, crendo que o extraordinário Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre os seus sonhos, porque nós precisamos fazer o ordinário para que Deus se movimente e faça o extraordinário. O ano não acabou. Veja que no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por que no mesmo ano ele recolheu 100 por 1? Porque o Senhor o abençoava. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse ano vai ser um ano ainda de grande colheita na sua vida. Esse ano vai ser um ano de muita prosperidade na sua vida. Eu quero que você na sua casa declare, o ano não acabou, mas eu ainda creio pela fé, porque eu confio na palavra de Deus, porque eu confio nas promessas de Deus, que ainda neste ano, Deus vai trazer a provisão, Deus vai trazer a restauração, Deus vai trazer o provisionamento que eu preciso este ano. Abrir o poço e semear é minha responsabilidade. Recolher uma colheita no mesmo ano, a 100 por 1. Isso é bênção de Deus. E eu lembro do Salmo 126, no versículo 6, que diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Você pode estar chorando, mas Deus te diz nessa manhã, continue caminhando, continue semeando. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, há uma promessa do extraordinário de Deus na nossa vida. Ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Creia nisso. Creia nas promessas de Deus. Se aproprie das promessas de Deus. E que nesse tempo de tamanha crise, tamanha adversidade, nós possamos ter atitudes certas de cavarmos poços no deserto, não criando atalhos no tempo de crise, mas obedecendo às orientações da palavra de Deus, tirando os nossos olhos das circunstâncias e se apegando às promessas, se apegando confiadamente às promessas da parte de Deus, obedecendo a Deus sem racionalizar, nunca, jamais transgredindo os absolutos de Deus, andando na verdade, lançando fora toda a mentira e fazendo aquilo que nos cabe fazer, fazendo o ordinário, que é semear, que é lançar a semente, que é cavar poços mesmo no deserto, crendo que o extraordinário, que o milagre, que o sobrenatural, Deus fará ao nosso favor. Que você possa colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos. Senhor, há uma gratidão, há um regozijo em meu coração nessa manhã pela oportunidade de repartir, de compartilhar esse texto que o Senhor, pelo Espírito Santo, colocou no meu coração, de princípios tão relevantes, de atitudes tão significativas que nós, como servos do Senhor, precisamos aprender a desenvolver num tempo de crise, num tempo de adversidade. Senhor, que nós jamais busquemos nos refugiarmos nas coisas desse mundo, buscando o atalho, entendendo que talvez os nossos diagnósticos acerca das situações, eles são equivocados, mas que nós nos apeguemos em obediência às orientações de Deus. Que se por alguma circunstância nós estamos presos a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que nós nessa manhã, pela Tua Palavra, nós tiremos os nossos olhos das circunstâncias e de maneira confiante, pela fé, que nós nos apeguemos às promessas contidas na Tua Palavra, a promessa da presença de Deus, a promessa do provisionamento de Deus, a promessa
da longevidade que Deus tem para cada um de nós. Tudo isso sem racionalizar, sem questionar, Senhor, e sem transgredir os absolutos da Tua palavra. Queremos Te pedir como o homem segundo o coração de Deus orou pedindo no Salmo: Senhor, sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, vê se há em nós caminhos maus, caminhos que andam pela trilha da mentira, e nos livra de toda a mentira, nos livra de toda a influência do mal, Senhor, e que nós possamos estar somente influenciados pela Tua presença, pela Tua palavra, nos cingindo da verdade, revestido da verdade, entendendo que Jesus, Ele é o caminho, Jesus é a verdade que nós precisamos para a nossa vida, para vencermos esse tempo de tamanha adversidade. E Te pedimos, querido e amado Espírito Santo, ministra criatividade, ministra, Senhor, orientação para que nós não venhamos a esmorecer no deserto, não venhamos a paralisar no deserto, não venhamos a desistir no deserto, mas que nós possamos fazer aquilo que nos cabe fazer, que nós possamos cavar poços no deserto, que nós possamos continuar semeando no deserto, na certeza de que ainda este ano, Senhor, nos apropriando das promessas da Tua palavra, ainda este ano, nós veremos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós veremos a bênção de Deus sobre a nossa casa, nós veremos a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, nós veremos a bênção de Deus sobre a nossa igreja. Nós, como igreja, declaramos pela fé que ainda este ano nós iremos usufruir das bênçãos e das promessas de Deus na nossa vida. É a oração que nós fazemos, Senhor. Ministra esses princípios tão importantes na nossa vida. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos em nome de Jesus e para a glória de Deus, que você possa dizer amém e graças a Deus. Nós agradecemos, nós glorificamos a Deus pela oportunidade de nessa manhã poder repartir um pouco daquilo que Deus, dentro desse tempo de isolamento social, tem semeado no nosso coração, e que esse princípio não fique só na nossa mente, mas esse princípio ele possa vir ao nosso coração, se traduzindo em atitudes, se traduzindo em comportamentos que nós precisamos aprender a desenvolver, não só no tempo de crise, mas durante toda a nossa caminhada de fé. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa proteger a sua vida, a sua família, e que logo mais você separe às 19 horas esse tempo para estar também ouvindo a mensagem da palavra de Deus. E não se esqueça, a continuação dessa mensagem nós vamos ministrar, que é Cavando Poços no Deserto, na quarta-feira, a partir das 20 horas. Um bom dia, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.